Meu nome é Flávio. Nesse vídeo eu vou mostrar que nessas últimas 2 semanas o Bitcoin ficou lateralizado e agulhando para todos os lados e levando as altcoins para baixo, para o fundo. Foram 2 finais de semana bem fortes de panic sell, perdendo mínimas, o mercado sangrando. E isso é oportunidade de compra? Quase sempre sim. O que eu vou esperar agora, eu vou mostrar nos gráficos e vou chamar a atenção de que temos boas oportunidades para os próximos dias. Mas não dá para entrar em qualquer altcoin ou não dá para entrar na primeiro sinal. Como nós temos região de suporte muito forte e linha de tendência de baixa muito marcada, a gente pode ter ótimas operações de short ou ótimas operações de long. Quem vai dizer é só o gráfico. Então tem que tomar cuidado e buscar o melhor risco-retorno. É isso que eu vou mostrar. Gráfico semanal do Bitcoin ainda em tendência de alta. Nós tivemos uma estrela cadente, que alguns gostam de chamar assim, martelo invertido, definindo um topo duplo, rejeição no preço, 2, 3 de venda, quer dizer, tudo mostrando que iria cair. Próxima semana, um doji em definição. Subiu, caiu. Outra semana, ou seja, 15 dias, subiu, caiu. Nessa semana que nós estamos, ele já perdeu a mínima da semana passada, mas está construindo talvez um outro doji, ou se ele vier, né, romper a máxima, fica bem. Enquanto isso, eu vou ver os altcoins. Ethereum no semanal também tem uma linha de tendência de alta, chegou a perder, mas retomou. Solana ontem também deu um susto, perdeu essa linha de tendência de alta. Vamos ver como é que ela fecha essa semana esse candle. Litecoin, tendência de alta no semanal, quase rompendo a máxima da semana anterior. XRP, estrutura forte de alta, apesar dela ter perdido, dado um panic sell, talvez uma busca de liquidez, mas retomando talvez a alta. E essas altcoins que eu estou falando são as altcoins que estão no hype, que estão a questão de ETF. Agora, o restante semanal, horrível, né? Todo mundo lá em fundo. E aí onde eu quero chamar atenção nesse vídeo, que eu acredito que possa dar bons trades para os próximos dias, porque nós estamos numa situação ou define uma tendência para baixo, com a perca de um suporte muito forte, ou a gente pode ter bons riscos retornos para operação de scalp e operação de day trade. Um swing trade nesse momento com algumas altcoins, eu não faria, porque está ainda muito arriscado. Então, o que eu vou olhar? Voltando para o gráfico do Bitcoin, nesses 18 dias está muito chato, muito difícil fazer trade. Apesar dele estar definindo uma linha de tendência de baixa e mostrando que nessas operações para o intraday é melhor buscar operação de short, eu, por exemplo, como eu tenho uma posição grande em STX, que eu estou num limite com ela, não posso mais defender, não estou pesada, e só tenho que proteger a questão da liquidação. Eu tive que abrir operações de hedge durante esses 18 dias e várias vezes eu fui estopado, porque ele vinha, pegava o meu stop e caía de novo. E não perdia a mínima. Então eu era obrigado a ficar guardando até me dar um sinal de perda de mínima, alguma coisa, ou de topo descendente. Abria uma operação de novo, ele vinha, me estopava, ou me estopava no 0 a 0, que eu jogava stop pro 0 a 0. Enfim, mais dias muito difíceis de operar. Fiz alguns lucros de short? Fiz. Mas provavelmente o meu mês vai ser no 0 a 0 se não mudar nada. Então, o que eu estou olhando, o que eu estou achando muito interessante nessa última movimentação de ontem? Por quê? Ele perde o 93 mil, 94 mil, que é esse último fundo, busca uma liquidez e faz uma rejeição, o volume foi um pouco maior e fecha um candle bonito. E hoje nós estamos fazendo, se confirmar, 1, 2, 3 de compra, rompendo uma linha de tendência que nós já estamos há quase 3 semanas. Então, isso é um sinal muito importante que a gente tem que ficar olhando, porque enquanto ele vem caindo e perdendo, ele vem jogando as altcoins para o chão, principalmente as altcoins menores, as altcoins que não estão em hype. E se você olha o gráfico de várias altcoins, STX, linha de tendência de baixa,
desde o dia 7 de dezembro, vem construindo. E fundo muito bem marcado. Sui é uma das únicas que rompeu essa linha de tendência e veio retestar. Momento muito com risco-retorno muito legal para pegar pelo menos stop aqui abaixo, 13%, e um alvo aqui de 16%. Uma operação de day trade, alguma coisa assim, um scalp, bem interessante. Talvez até pegar um para um no scalp, alguma coisa nesse sentido. Uma região de fundo, uma linha de tendência de baixa. Isso aqui é o gráfico da maioria das altcoins. Você vai ver este mesmo gráfico. Um risco-retorno teoricamente bacana. Porém, o que vai mudar na minha percepção de qual altcoin eu faria uma operação de day trade ou talvez até um swing trade, ou deixasse evoluir para um swing trade, levantando stop, por exemplo, botando stop gain, nessa movimentação. A primeira coisa que eu vou aguardar volto para o Bitcoin, gráfico de 4 horas. Olha que coisa linda aqui que fez ontem. Só que agora ela está batendo nessa linha de tendência de baixa. Eu tenho de alarme aqui em vários pontos, tanto para cima quanto para baixo. Por quê? E o que eu vou aguardar? E eu sugiro que, se você busca uma operação de scalp, de day trade ou de swing trade para o hoje, para os próximos dias, que você fique bem atento nisso daqui. Como a gente está numa região de POC do VRVP, ou seja, uma região muito brigada, que essa região 96, 97, 95, vai ter muita resistência aqui para cima. Muito fácil do preço vir e deixar uma sombra como deixou e voltar para cair, porque no 4 horas dá para ver muito bem definido um triângulo e geralmente rompe para baixo. Ela está se estreitando. Então, ou ela vai definir hoje, amanhã, nos próximos dias, que ela vai romper, ou ela vai voltar para trás. Então, o que a gente pode ter? Uma boa operação de short, buscando nas altcoins principalmente. Quando elas chegarem, vou botar algumas altcoins aqui, ó, APT, por exemplo. APT já está quase chegando na linha de tendência de baixa e daqui que ela estaria teoricamente rompendo uma lateralização, fez uma busca de liquidez, eu vou aguardar um rompimento, um reteste e ver se ele não vai ficar pipocando aqui em cima. Porque o meu stop aqui em APT, ele começa a ficar mais caro. Ó. Eu tenho 21%, então eu teria que buscar no mínimo esse último topo aqui, 25%. Então é preferível que eu marque essa região se ele realmente vai fazer um rompimento, um pivô de alta, né, uma resistência forte que a gente tem aqui para frente, ó, uma região de liquidez que ele tem aqui para buscar. Então tem que tomar um cuidado. Por exemplo, a Gabar, que tem uma possibilidade de ETF, buscou a liquidez aqui para baixo e também está chegando. Vai ser só um topo descendente para ela continuar caindo, ou seja, uma operação de short para buscar. Daqui eu teria um risco-retorno de 20% para 4%. O que a gente precisa confirmar é se altcoins vão respeitar essa linha de tendência de baixa e fazer boas operações de short para scalp, para day trade e talvez aproveitar um swing trade, ou ela vai romper, retestar e fazer um belo de uma reversão de tendência que a gente no mínimo buscaria o último topo, 22%, e o próximo aqui, 38%. Várias altcoins, várias. Eu posso ficar listando aqui, mostrando, vão estar para muito parecido o gráfico. Quanto mais fracas elas tiverem, ajuda na operação de short. Porém, ela não dando nenhum topo descendente em tempos gráficos menores, 1 hora, no 15 minutos, não fica legal. Então, o que eu estou fazendo é olhando a estrutura gráfica de cada uma, comparando com... Eu gosto muito de linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. Muito legal. Eu opero demais em linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa. E como eu falei no outro vídeo, o segredo é o reteste.
é não entrar na euforia do rompimento. Porque essa linha de tendência de baixa, ela é extremamente importante. Nós estamos num momento, o Bitcoin perde o 94 de novo, perde os 90 mil, e a probabilidade maior perdendo é 74, 85, e se ele faz esse movimento, a maior probabilidade é as altcoins que já estão quase no fundo perderem mais uns 30, 40, 50% e realmente irem para o fundo anterior ao bear market. Quer dizer, várias altcoins já estão em bear market. Queira ou não queira, é isso que a gente tem que ver. E você fazer uma operação hoje com um risco-retorno numa altcoin, querendo buscar um swing trade de buscar 200%, 100%, eu acho muito arriscado. Então, o que eu vou fazer? Linha de tendência, quais são as que estão um pouco melhor, um pouco mais forte, espera o reteste, entra. Ou confirma se isso vai ser um falso rompimento e operação de short. Com isso, você vai ter o melhor risco-retorno possível. Os topos anteriores, que a gente colocaria o primeiro alvo, se você botar Fibonacci, faça como você quiser. Só olhando fundo e topo da movimentação e colocar uma reguinha, a maioria vai dar isso, 18%, 20% primeiro alvo, 30%, 40% segundo alvo. E não sei se o multi-season agora, sem liquidez no mercado, ou seja, se não houver corte de juros, se não houver injeção de dinheiro no mercado, gerando uma liquidez farta, todos os países no mundo não estão assim economicamente muito lindos para você falar, tá todo mundo com dinheiro no bolso para comprar altcoin. Eu não acredito no alt-season forte em várias altcoins. Eu falei isso no vídeo anterior. Eu acredito que algumas altcoins vão ter uma recuperação, dá para tirar um dinheirinho ali, mas foca nas altcoins melhores, nas altcoins que estão em hype ou que estão com a questão de ETF em vista. E mantém a operação em Ethereum, em Solana, em XRP, em Litecoin, em Bitcoin, nessas. Outra coisa que está me chamando a atenção é o seguinte, você olha essa acumulação, distribuição, a gente não sabe ainda se vai ser uma distribuição ou uma acumulação, ela está sempre com forgando para cima, apesar dela vir caindo, vem derivando aos pouquinhos, volume pequeno. Então isso aqui pode sim ser um estouro para cima. Se a gente coloca uma linha no RSI, na faixa dos 43 mais ou menos, você vê que desde setembro de 2024, quando ela iniciou essa pernada aqui forte, nós não perdemos o 43 do RSI. Ele vem, toca aqui, sobe, vem, toca aqui. Na verdade, o sobrevenda do RSI está nessa faixa. Então, ficar de olho nessa região do RSI pode ser mais um indicador que pode mostrar que esse movimento vai sofrer uma correção forte. Correção em Bitcoin, moedas mais consolidadas, operação de short. E quem puder fazer um DCA, quem puder comprar numa situação, claro, talvez um fundo ascendente, né, melhor do que esperar ele marcar um fundo, excelente. Porque vamos ter oportunidade para 2025. Eu ainda acredito 2025 um ano de alta, um ano que não vai decepcionar por causa da maioria das expectativas que nós temos. Pode azedar tudo? Sim, nunca. Ninguém tem certeza de nada. Mas eu vou trabalhar nessa expectativa e vou continuar analisando os gráficos. Uma situação como nós vimos nos gráficos, a melhor coisa é ter paciência e não deixar se levar na primeira movimentação, porque vem dando desânimo. Quem opera todo dia, quem opera com uma certa frequência, quem olha gráfico com frequência, por favor, me comenta aqui. Esses últimos 2 semanas está dando desânimo, está dando aquela situação de não vai. Aí você fala, não, agora vai. Não vai. Agora vai. Então é uma expectativa que está sendo gerada que precisa definir uma tendência. Definindo uma tendência, é tendência de baixa, shorta, é tendência de alta, long. O que não dá é para ficar em lateralização. É a coisa mais chata para quem quer fazer trade, é a coisa mais agradável para quem quer aumentar a sua posição de hold, quem busca setups de reversão
vai fazer algum dinheiro no mercado, mas mesmo assim precisa ter o stop bem definido e precisa realizar lucro logo. Então, essa situação de mercado que nós estamos, ela exige um pouco mais de paciência e de conhecimento técnico para você não perder dinheiro, buscando o melhor risco-retorno. Se você gostou desse vídeo, me ajuda bastante se você comentar, se você deixar o like, se você compartilhar esse vídeo com outras pessoas e voltar para assistir outros vídeos que eu tenho no canal.